Evangelho, domingo, solenidade de São Pedro e São Paulo apóstolos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo, solenidade de São Pedro e São Paulo apóstolos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o dia da solenidade de São Pedro e São Paulo, como sabemos, é o dia 29 de junho, que caiu na terça-feira passada. Mas a Conferência Episcopal do Brasil tem a autoridade e a competência para transferir essa solenidade para o domingo sucessivo, nesse caso, o 14º domingo, que hoje abre espaço, dá lugar à solenidade de São Pedro e São Paulo, com o objetivo de levar o maior número possível de fiéis a participarem desta importante solenidade da Igreja, em que nós rezamos de maneira particular pelo Santo Padre, nas intenções do Santo Padre, pela perseverança e fidelidade do Santo Padre, nas intenções de todos os nossos bispos, pela perseverança e fidelidade na comunhão com o Santo Padre de todos os nossos bispos, a fim de que o anúncio do Evangelho aconteça e a fé dos cristãos venha confirmada no mundo. A fé vai anunciada e, ao mesmo tempo, confirmada. Então, hoje é um dia de termos um carinho especial em nossas orações e atenção pelo Santo Padre. Ofereçamos o Santo Rosário nas intenções do Santo Padre, nas intenções dos nossos bispos. Que seja hoje um dia especial para rezarmos também por todos aqueles bispos já falecidos, que foram importantes na nossa vida. Os bispos que conduziram as dioceses onde moramos, que já são falecidos. Os bispos que nos deram o sacramento da Crisma e também por todos os seus colaboradores já falecidos, todos os sacerdotes que, cumprindo a missão apostólica, foram enviados em comunhão com os seus bispos para nos oferecer a Santa Eucaristia, nos trazer a unção dos enfermos, nos oferecer o sacramento da confissão, nos batizaram. Os sacerdotes que receberam o compromisso e a aliança matrimonial de nossos pais, que abençoaram essa união, aonde nós fomos nascer e transmitiram e confirmaram no coração deles a fé que foi transmitida depois a cada um de nós. Foram muitos os bispos e sacerdotes, ministros de Deus que passaram da nossa vida e confirmaram a verdadeira fé e nos instruíram no caminho da fé e nos entregaram os sacramentos de Cristo e nos chamaram outra vez à vida e nos entregaram os tesouros do reino dos céus. Foram muitos os homens, os ministros consagrados a Deus, que abriram outra vez as portas do céu diante de nós, cujos nossos pecados haviam fechado o caminho, e eles vieram em nome do Senhor e outra vez restabeleceram a aliança. Nos deram a veste do batismo lavada, alvejada no sangue do Cordeiro,
e nos abraçaram com o ósculo da paz e nos trouxeram de volta para junto do rebanho. Sentaram-se conosco e nos instruíram o caminho da vida. Em tantas assembleias dominicais ou em tantas missas solenes, em quantas missas de Corpus Christi os nossos bispos estavam lá conduzindo a procissão e nos ensinando a verdadeira devoção à Santa Eucaristia. Quantas vezes recebemos nas solenidades dos padroeiros de nossas paróquias o senhor bispo que vinha celebrar a missa solene e nos dava a bênção e ao mesmo tempo, durante a homilia, nos trazia a catequese do Senhor. Quantos são os santos bispos cujos textos ouvimos ao longo das nossas meditações durante esses anos, né? Dos santos padres ou tantos outros bispos que passaram ao longo dos nossos encontros nas meditações. Hoje, por exemplo, vamos citar por algumas vezes Santo Agostinho, São Clemente, Papa, que de alguma forma não os conhecemos pessoalmente, mas os seus escritos, as suas catequeses permanecem até hoje e chegam até nós para nos confirmar no caminho da verdadeira fé, para nos levar para junto da verdade, para nos devolver outra vez o vigor no Espírito Santo. Fantástico! Olha a vida da igreja se movendo. E juntamente com esses santos irmãos, tantos outros passaram ao longo da nossa vida, desses anos de nossa vida, e hoje talvez estejam completando no tempo do purgatório aquilo que falta para que na justiça de Deus estejam diante da face do Cordeiro imolado, do Filho do Deus vivo, como hoje declarou São Pedro: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E nós oferecemos então a Santa Missa de hoje na intenção de todos os bispos e ministros e sacerdotes que passaram na nossa vida, e diáconos que também em muitos momentos foram aqueles que nos instruíram na catequese, que talvez tenha nos batizado em algumas realidades por esse Brasil afora. Quantos são os diáconos que se ocupam da celebração do batismo e quantos de nós não entramos na família dos batizados através das mãos diaconais daquele nosso irmão? Então vamos rezar por todos esses ministros do Senhor falecidos que, seguindo em comunhão com Pedro, com o seu bispo local, e que está em comunhão com Pedro, que está em comunhão com o Santo Padre, nos ensinaram e nos levaram a perseverar no caminho da verdadeira fé. Rezemos por todos esses. Hoje, quando você for participar da Santa Missa, tenta lembrar do nome de cada um deles no seu coração e agradecer ao Senhor. Quantos foram os nossos irmãos e irmãs que nos escutam, que num retiro espiritual, às vezes um retiro de encontro de casais com Cristo, ou aliança de casais, ou então em um outro retiro de pastoral, ou quantos dos nossos irmãos sacerdotes, em um retiro canônico, ouvindo a pregação daquele bispo ou daquele sacerdote, ou então aproximando-se para receber o sacramento da reconciliação pelas mãos daquele bispo ou daquele sacerdote, tiveram uma renovação no ardor da vida sacerdotal, ou conseguiram ali renovar a aliança matrimonial e aquela disposição interior, tratando-se dos casais, a poder ter novamente o frescor da aliança conjugal. E quem sabe até recomeçar uma aliança que estava quase perdida. E esses homens que passaram pelas nossas vidas talvez já estejam agora junto com os nossos irmãos no purgatório, e como ato de amor vamos oferecer por eles a Santa Missa. Vamos oferecer por eles, vamos fazer esse ato de amor, esse ato de caridade que o Senhor nos dá a possibilidade de realizar. Não nos esqueçamos da primeira leitura de hoje, quando Pedro estava no cárcere, a igreja rezava por ele. Então vamos agora, com essa autoridade que o Senhor, com a qual o Senhor investiu a sua igreja, rezar por esses nossos irmãos já falecidos, que nos trouxeram tanto dos
tesouros do céu e nos restituíram a vida e nos recolocaram no caminho da verdade. Isso é fantástico, fantástico. E pensando, meus irmãos, um pouco na primeira parte do Evangelho de hoje, o diálogo do Senhor com os discípulos na região de Cesareia, faz a pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E víamos no domingo passado como Jairo, pela tradição de Israel, conseguia ver em Jesus a figura de um profeta que trazia sobre si a autoridade de Deus e poderia suplicar em favor da necessidade do povo diante de Deus, como amigo de Deus, para que ele o socorresse em sua súplica essa em favor do coração daquele pai que pedia pela sua filha que estava pela hora da morte. Também vimos o testemunho da mulher que sofria há anos de uma hemorragia e que vai ao encontro de Jesus, mas não como ao encontro de um profeta, mas reconhece em Jesus uma autoridade que é própria, que só Deus poderia ter, só Ele poderia oferecer, que era a purificação. A cura também era sinal de uma ação exclusiva de Deus, que era retirar a sua impureza. Ela trazia consigo uma impureza legal que somente o próprio Deus poderia retirar, e isso deveria ser feito mediante um ato de reparação, um ato que deveria ser suplicado aos sacerdotes para que fosse cumprido, e depois deveria ser apresentado a Deus o sinal de ação de graças, como o leproso que Jesus diz de ir apresentar-se aos sacerdotes para oferecer o sacrifício que seja próprio, que testemunha que Deus recebeu a sua súplica, Ele concedeu o perdão. Então, nós estamos vendo ali o testemunho daquela mulher que só tocar nas vestes de Jesus já seria o suficiente, e o Senhor que a chama a dar o seu testemunho, e ela que reconhece em Cristo aquele que levou para longe de si a sua vergonha, que a perdoou de sua impureza, que a curou de suas dores e de seu sofrimento. E falávamos então como isso foi significativo para a vida de Jairo, isso já comentamos anteriormente, mas eu queria trazer aqui essa particularidade de que, pelo conhecimento da tradição, por uma formação religiosa básica, podemos ver em Jesus aquele que tem palavras proféticas, palavras importantes, palavras fortes, que pode agir em favor do bem das pessoas. Podemos ainda ver em Jesus a autoridade do próprio Deus que o acompanha e que é capaz de oferecer até o perdão dos pecados. Mas, ou seja, olhando para a imagem da mulher, que poderemos dizer curtida no sofrimento, nas dores, mas com um forte, consistente temor a Deus, alcança esse conhecimento. Mas hoje Jesus diz a Pedro: não foi a carne que lhe revelou isso, não foi o ser humano que lhe revelou isso, mas o meu próprio Pai. O que significa que Deus mesmo, Ele próprio, quer nos conduzir ao conhecimento da verdade e da vida. Deus continuamente fala conosco, não é sem razão que o Senhor diz que ninguém vai a Ele se não for conduzido pelo Pai. O Pai quer nos levar a Jesus. Cotidianamente o Senhor procura o nosso coração para falar conosco e nos levar até a verdade e a vida, que é seu Filho. E como o Senhor faz isso? De muitos modos e maneiras, meus irmãos. O Senhor nos conduz ao conhecimento da verdade. Quando o nosso coração, por exemplo, se agita por causa das preocupações dessa vida, eis que o Senhor vem, por meio do Espírito Santo, ao nosso socorro, nos leva outra vez a encontrar aquela paciência necessária para poder agirmos como Jesus.
Em muitos momentos em que nos sentimos sozinhos em casa, nos sentimos sozinhos na vida, o Senhor se aproxima de nós e se faz presença por nós, confortando o nosso coração. Quando tomamos nas mãos a Bíblia, ou a cruz do Senhor, ou o rosário para rezarmos, e silenciamos o nosso coração e apresentamos ao Senhor as nossas preocupações, por obra do Espírito Santo, pouco a pouco, ao meditarmos os mistérios da paixão, morte e ressurreição do Senhor, o nosso coração reencontra o ânimo e a serenidade necessários para passar através daquela hora de desolação, de dificuldade ou de angústia. De muitos modos e maneiras e em muitos momentos o Senhor vem ao nosso socorro para que nós possamos permanecer unidos a Cristo. Desde o dia do nosso batismo fomos unidos ao Senhor. Somos cristãos e, como diz Santo Agostinho hoje no ofício das leituras, cristão vem de Cristo, assim como Pedro vem de pedra. Continuamente o Pai nos leva ao encontro de Jesus. Quantas vezes nós provamos isso ao longo da nossa caminhada? De quantos modos e maneiras o Senhor não nos levou de novo a Jesus? Nos levou de novo ao conhecimento da palavra, fez memória do ensinamento do Senhor, moveu em nós de novo a disposição necessária na alma, nos socorreu com os sacramentos, nos inspirou com o seu agir sobrenatural para que nós pudéssemos outra vez viver Cristo, para que nós pudéssemos outra vez escolher o Evangelho, para que nós pudéssemos outra vez renunciar tudo aquilo que no nosso coração se tornava agitação e desejo de separação dos nossos irmãos. Hoje nós vimos uma imagem belíssima na primeira leitura. Pedro estava encarcerado e a igreja orava por ele. O Senhor não só quer falar conosco, mas nos confiou as mãos da sua igreja para que nós possamos ouvir a sua voz. A igreja intercede por Pedro, ele que recebeu a autoridade para confirmar a fé de seus irmãos, agora está sob o cuidado das preces de seus irmãos, para que durante aquele tempo de tribulação possa perseverar com ânimo e não cair em desânimo ou nem entrar em torpor, ou seja, vir menos na fé. Naquele momento, a igreja reza por Pedro, sustenta e socorre Pedro durante o tempo da provação e da espera. Poderíamos dizer que a igreja reza por Pedro para que ele continue ouvindo a voz do Senhor, que não cessa de querer falar com ele. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus, quem te revelou. O Pai não cessa de querer falar com Pedro, e a igreja reza por ele, para que ele possa permanecer ouvindo a sua voz. Que as tribulações, angústias e dificuldades da vida não venham a fechar os seus ouvidos, ou a dispersar a sua atenção da voz do Senhor que fala com ele. E olha que sinal extraordinário, eis que o anjo do Senhor aparece e fala com Pedro. O liberta, o toca no ombro, o acorda, tira do torpor, do sono e diz: levanta-te e vamos. Meus irmãos e minhas irmãs, se fazemos aqui um belo parêntese, dentro dessa certeza de que a igreja intercede por nós para que eu e você continuemos ouvindo a voz do Senhor, quantos não foram os nossos irmãos e irmãs
que, cumprindo um papel de anjos, na nossa vida passaram em inúmeros momentos para nos recordar de estarmos atentos à voz do Senhor, ou mesmo para nos conduzirmos para fora de um cárcere, conduzir-nos para fora de um cárcere. Peguemos o que falamos no início da nossa meditação de hoje. Quantos foram os nossos irmãos e irmãs sacerdotes consagrados que nos ajudaram nessa estrada? Mas também, quantas vezes estávamos agitados, mesmo com o coração inflamado de fúria, e aquele nosso familiar ou aquele nosso amigo, no momento que nos ouviu, disse assim: mas rapaz, deixa disso. Não fica guardando essas coisas no teu coração. Não, olha só, pensa que agir dessa forma, nutrir esse espírito de vingança, não vai ser um bem para você. Veja, você sempre foi um cara feliz, você sempre foi uma pessoa agradável e está com o rosto tão pesado. Esses sentimentos estão tirando você de você mesmo, estão arrancando aquilo que você tem de mais bonito. Se já te doeu o que aconteceu, por que agora você tem que se despojar de tudo aquilo que é tão teu? Não, deixa disso, não pensa essas coisas não. Lembra que o teu Senhor, e assim, com essas e outras palavras, ou então simplesmente com um abraço no momento difícil, ajudou a gente a chorar, a jogar para fora o que estava nos angustiando. E disse com voz terna aos nossos ouvidos: isso vai passar, levanta essa cabeça, não fica assim não. Quantos foram os nossos irmãos e irmãs que no momento de dor por alguém querido que partiu, nos consolou e nos ajudou a rezar, a recuperar o vigor na fé, tão abatido por causa da dor da separação, por causa das dores que estávamos vivendo daquela perda, por causa daquela perda. Quantos foram os nossos irmãos e irmãs que nos tiraram do precipício da vingança, do desejo de vingança, e nos trouxe de volta para junto de Deus, para oferecermos o perdão e para começarmos um caminho de reconciliação. Como anjos do Senhor, vieram em nosso socorro para tirar-nos tantas vezes do cárcere do egoísmo, do cárcere do orgulho, arrancar as algemas da soberba. Quantos foram aqueles que nos tiraram das algemas da tristeza e do desespero, para que nós pudéssemos reencontrar a alegria e retomar o ânimo da fé. Meu irmão e minha irmã, o Senhor não só quer falar conosco todos os dias, mas Ele também coloca seus anjos à nossa volta para nos mostrar e nos conduzir o caminho. E dessa forma, como um anjo de Deus, se queremos colocar essa imagem, aproveitando a mesma imagem, tantos e tantos e tantos irmãos e irmãs nos ajudaram a renovar e a confirmar a nossa fé. E nos trouxeram de volta para junto do altar do Senhor, para junto da comunidade cristã, onde tivemos a chance de receber a confirmação da fé pelas mãos dos nossos queridos sacerdotes e dos nossos bispos. Fantástico! Deixemo-nos guiar pelo Senhor, que fala conosco, que nos conduz no caminho da verdade, nos conduz no caminho da verdade, falando ao nosso coração de muitos modos e maneiras, e colocando também muitos de nossos irmãos como verdadeiros anjos que nos conduzem na estrada certa, a retomar o caminho da fé. Com que docilidade, se recordamos aqui, São Paulo não se aproxima diante de São Pedro para apresentar a missão junto aos pagãos e de receber a bênção e receber o envio da parte do apóstolo, e com que humildade ele não volta anos depois e se encontra novamente com os apóstolos e fala outra vez a respeito daquela que era a sua entrega de vida. E com que beleza hoje, na segunda leitura, ouvimos o testemunho de São Paulo a Timóteo. Paulo que batizou a avó de Timóteo, a mãe de Timóteo, e que batizou também Timóteo.
e que fala: combati o bom combate, vivi a minha inteira vida por Cristo, por amor a Ele. Entreguei tudo e agora, no momento da conclusão, espero nas mãos do Senhor o que Ele tem separado para mim. A confiança do apóstolo de saber que tudo na sua vida está nas mãos do Senhor. Assim como Santo Agostinho vai escrever hoje na segunda leitura, fazendo referência a São Pedro: não tenhas medo, não fiques triste, ó apóstolo, responde uma vez, responde a segunda, responde a terceira vez, vence com 3 vezes a tua profissão de amor, já que por 3 vezes o temor venceu a tua presunção. Fazendo referência ao encontro de Jesus com Pedro, Jesus ressuscitado à margem do mar da Galileia, onde Pedro por 3 vezes diz: Senhor, tu sabes que eu te amo, e assim renova a sua profissão de amor ao nome do Senhor. Pedro, que ao longo da vida entregou tudo nas mãos de Jesus, tendo Ele como seu último e único tesouro. Me esvaziei de mim e sobrou somente Ti, Senhor, e a Sua voz que me chama e me conduz para junto de Ti. Peçamos a intercessão dos santos apóstolos para que também nós caminhemos assim, para que também nós possamos caminhar em comunhão com a Santa Igreja do Senhor e possamos pouco a pouco entregar tudo o que é nosso, de maneira que reste no nosso íntimo apenas a voz do Senhor que nos chama para junto de si. Vinde a mim, ó benditos do Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Rainha dos Apóstolos, abençoe, de São Pedro e São Paulo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.